Olá, boa tarde, a paz a todos. Mais uma vez quero aqui gravar mais um vídeo, né? E quero convidar você aí a compartilhar, a comentar, a partilhar com seus amigos, para que seja edificado na palavra do Senhor. E também eu quero aqui hoje, agora nesse momento, falar sobre a, a força do pecado. Quem é a força do pecado? A Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Eu quero começar aqui por 1 João 3, verso 4, que diz que o pecado é a transgressão da lei. A Bíblia diz em 1 João 3, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei. Deus, ele ordenou, ele criou o homem e deu ordenância para que o homem cumprisse. Quer dizer, a ordenança é lei. Ele pôs regras, leis, ordenanças. O homem quebrou a lei que o Senhor ordenou. Quando se diz não para tal coisa, está ali dando uma ordem, uma lei que deve ser preservada, guardada, observada. Então o homem caiu na transgressão, pecou. Então a Bíblia diz que a lei, pecado é a transgressão da lei. Todo aquele que transgride a lei, peca. Mas então, qual seria então a função da lei? A Bíblia diz que o aguilhão, 1 Coríntios 15, versículo 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Uau! Então, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Então, assim, em ouvirmos assim, dá até para dizer, ou pensar, que não devemos então guardar a lei, já que a lei é a força do pecado. Mas isso seria, né? Se a tomar uma atitude dessa, é dizer assim, eu não quero tomar conhecimento do meu pecado. E aí seria grave, porque o homem, sem o arrependimento e sem o abandono do pecado, ele não pode ser salvo. Porque a própria Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou que uma das funções do Espírito Santo na vida do ser humano é convencer o homem do pecado. Mas como então o Espírito Santo faz para convencer o homem do pecado? É porque ele imprime a lei na mente e escreve no coração. E aí o homem desperta. Quer dizer, a lei traz à luz o pecado. Então o homem não tem como ter conhecimento do seu pecado se a lei não estiver no seu coração. É o Espírito Santo que imprime a lei na mente e no coração do homem, e aí ele passa a perceber que ele é pecador, passa a tomar conhecimento das transgressões, a gravidade das transgressões, a recompensa que ele pode receber se não se arrepender, não mudar a sua conduta. Por isso, o Senhor Jesus, ele mesmo foi quem escreveu e deixou escrito de que o Espírito Santo, ele o convenceria, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, versículo 8, ele disse, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como é que o Espírito Santo convence o homem de pecado? Como? A Bíblia diz, Jeremias 31, de
35, deixa eu ver aqui. 35, 33. Ele diz, Jeremias 31, do 33 por diante, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no seu coração las escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu irmão, ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheceis o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, o que foi que o Senhor fez? O Espírito Santo, ao ser enviado à terra, ele convence o homem do pecado. Mas como ele convence com o homem do pecado? Imprimindo na mente do homem, falando na mente do homem, no coração do homem, a lei de Deus. A lei é imprimida no coração, escrevida na mente. E aí o homem acorda e percebe o quão graves são as suas transgressões. Tão grande é os seus pecados. E por isso, sabendo que tomando conhecimento do seu pecado, ele toma a decisão de dizer: estou perdido, o que é que eu faço? Mas o Espírito Santo diz: Jesus Cristo, ele veio, ele morreu na cruz, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados, para que assim sejamos nós justificados nele. E isso é a obra do Espírito Santo. Mas, por isso é grave e assombroso quando nós vemos que muita gente, muitos líderes exorta aos seus servos que nós não temos que guardar a lei. Quando não temos que guardar a lei, então vamos estudar a lei para quê? Mas olha a importância de conhecer, de estudar a lei, de se meditar na lei, porque é por meio dela que nós temos o conhecimento do pecado. Romanos 3, no versículo 20, diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém é justificado por as obras da lei. Não, a justiça vem pela fé. Mas quem é que mostra como é usado, o Espírito Santo usa para mostrar ao homem o seu pecado? Colocando a lei no coração dele. E uma vez que ele escreve a lei no coração das pessoas, ou põe a lei no coração das pessoas, as pessoas percebem que são pecadoras e que estão condenadas sem o Salvador. E por isso, ele também diz, mostra que ninguém pode ir ao céu senão por Cristo. É Ele o Salvador. E aí, então, nós não chegamos a Ele. Então ele disse: em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Não é por menos de que Satanás usou poderes para violar as leis, para copiar novos mandamentos e pregar contra a lei de Deus. Não é por pouco que o mundo dos protestantes prega contra a lei. Não ensinam a lei, mas ainda prega o contrário. Porque essa mente, essa mentalidade assim, ela não provém de homens, mas ela é exatamente o primeiro que transgrediu a lei, que leva os homens a ter esse consentimento. Porque sem lei, não tem como o homem saber, ter conhecimento do seu pecado. E se não tem conhecimento do pecado, como alguém vai se arrepender ou vai consertar algo que ele não tem conhecimento que está errado? Ele não tem condições de fazer isso. Quando nós vamos para Romanos 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo de que diremos, pois? A lei é pecado? Então, quando alguém diz: nós não temos que guardar a lei, não, nós estamos na base da graça. Sim, é verdade. A graça de Cristo nos livrou da condenação que estava sobre a nossa cabeça. Mas, então, porque nós já fomos salvos e livres da condenação, nós voltamos a pecar? Se voltar a pecar, não volta para a transgressão de novo? E não volta, se permanecer no pecado, não vai estar debaixo da ira de novo?
Sim, sim. Se não se arrepender, vai para debaixo da ira de novo, da condenação da morte de novo. Que diremos, pois? Ele está em Romanos 7:7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum, disse Paulo. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Se não dissesse não cobiçarás e não ensinasse, explicasse o que é cobiça, ninguém sabia que tinha esse pecado. Assim sucessivamente. Todos os outros mandamentos vai dizer um não. E aí nos leva a saber o que é matar, o que é roubar, o que é adulterar, o que é levantar falso testemunho, o que é cobiçar as coisas alheias, desonrar pai e mãe, e aí vai. Por isso, muitos não ensinam, não falam sobre isso. Não, tem a lei, mas deixa, não ensina não, ainda prega contra. Isso é grave, gravíssimo. Então ele diz que no versículo 13 de Romanos 7, ele diz: acaso o bem se tornou em morte? De modo nenhum. Quer dizer, não é a lei que mata, é o pecado. A lei, a força do pecado é a lei, porque a lei ela traz o pecado à luz, expõe o pecado tanto para a conversão como para a condenação. Ele expõe o pecado para que o homem tome conhecimento e se arrependa. E se ele não se arrepender, um dia ela vai expor o pecado dele, a transgressão dele, e segundo a lei será condenado. Mas nós não podemos, nós não somos necessários ser condenados, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Uma vez que a lei ela nos mostra a nossa transgressão, o que nós devemos fazer é reconhecer que sem um Salvador nós estamos condenados. Mas o Salvador, Jesus Cristo, ele veio. Ele morreu em nosso lugar. Nós podemos nos chegar a Ele. E Ele perdoar os nossos pecados. E nos cobrir com a sua justiça. E nos dar inocentes. Nos tornar inocentes, livres de condenação. Aleluia. Por isso ele diz: acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, e o fim de que, pelo mandamento, mostrasse-se sobremaneira maligno. Ninguém vai tomar conhecimento da malignidade do pecado se a lei não estiver no coração dele. Ninguém vai tomar conhecimento do pecado se o Espírito Santo não falar, não colocar a lei no coração, não falar a lei na mente dele, despertar ele, usando a lei, trazendo ele a conhecimento, a sua transgressão. Então, essa é a função da lei. Por isso a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. Por quê? Porque sem a lei, o pecado está morto. Mas podia dizer assim: por que Deus fez lei? É porque sabia que o homem um dia, ele sabia que o homem um dia, os seres criados transgrediam. E ao transgredir, era necessário da lei para corrigir. A lei, ela corrige, ela educa, ela ensina. É isso mesmo. A lei, ela corrige, ela educa, ela pune, ela leva as pessoas a andar retamente. Por isso é que o próprio Paulo ele escreveu dizendo, mas no Romanos 7, versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião do mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E 8:9 ele diz: outrora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Aqui pode ser que alguém diga: não, está vendo aí? O cara estuda a lei e aí a lei mata. Não, a lei não mata. Ele quer dizer, quando ele tomou consciência, a lei trouxe ele consciência,
o pecado dele, ele percebeu, estou morto. Ele achou que vivia. Ele achou que estava salvo. Ele achou que era santo e justo. Mas quando a lei, o Espírito Santo imprimiu a lei na mente, escreveu no coração, imprimiu a lei no coração e escreveu na mente dele, ele abriu os olhos e percebeu que ele estava perdido. Ele precisava de um Salvador para o salvá-lo. Ele percebeu que ele precisava de um Salvador. E por isso, a lei, a finalidade da lei é nos levar a Cristo. A finalidade da lei é nos levar a Cristo. Porque ela mostra o nosso pecado e ela nos convence do pecado e ela mesmo nos leva ao Salvador, aquele que pode o perdoar, para que nós ali confessamos nossos pecados com arrependimento e que o Senhor o Senhor Jesus Cristo, ele perdoa o nosso pecado. Por isso é que quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, não está dizendo assim, quando Cristo quando uma vez perdoados, nós não precisamos mais da lei. O fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é mostrar a transgressão ao homem, mostrar a transgressão e conduzir ele a Cristo. A Bíblia diz isso, que a lei foi para conosco como um aio, quer dizer, o guia, para nos guiar a Cristo. Isso quando ele falou dessa lei, está falando da lei cerimonial, que nos guiou a Cristo. A lei moral, que é imprimida na mente e no coração do homem, ela nos guia, nos leva, nos dá o pleno conhecimento do pecado. E nós reconhecendo que só existe um nome debaixo do céu pelo qual importa ser salvo é Cristo, nós temos que nos chegar a Ele, nos apegarmos a Ele. Então, quando a Bíblia diz que a força do pecado é a lei, isso não quer dizer que nós não temos que guardar a lei. A força do pecado é a lei porque ela mostra o pecado, ela traz à luz o pecado e ela convence-nos que estamos condenados se não arrependermos. Se não fosse a lei, porque o Espírito Santo, a lei é o próprio Jesus. A lei é a própria verdade. Talvez você pode dizer assim, pode ser que alguém faça distinção entre lei e Cristo. A Bíblia diz que no céu a lei ela é a norma a lei nós cremos que é a norma do juízo. Mas a Bíblia diz que nós seremos julgados. Deus julgará o mundo por meio de um varão que o creditou, ressuscitando dentre os mortos. E esse varão é Cristo. Mas a Bíblia é clara em dizer, no Salmo 119, de que a lei, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Mas se a lei é a própria verdade, quem é a própria verdade? O próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos diz quem é a própria verdade. A Bíblia diz, a tua justiça, Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A lei é a própria verdade. Mas quem é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem por mim, ninguém vem o Pai, senão por mim. Está em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem o Pai, senão por mim. A lei é a própria verdade. Quem é a lei? É o próprio Jesus Cristo. A lei é o próprio Jesus Cristo. Uau! Então o Espírito Santo, ele é o outro consolador. É ele que veio para fazer que os homens lembrem de todas as coisas que o Senhor disse. É ele que faz todo o trabalho de convencer, de instruir o homem. É ele que faz essa obra de regeneração, de
gerar o homem em Cristo Jesus. É Ele que lava o homem, purifica o homem no dia a dia na comunhão pela palavra, porque é Ele que leva o homem a ter desejo de louvar, de bendizer, de ler a palavra, de estar em comunhão com Deus. Por isso, amado irmão, quando a Bíblia se refere que a força do pecado é a lei não é maldita, a lei é santa, justa e boa. O mandamento é santo, justo e bom. A lei é a própria verdade. Salmo 119, versículo 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Ele é a verdade. Cristo é a verdade. Lembre disso, amado irmão. Então, quando alguém dizer que você não tem que guardar a lei, ele está dizendo que você não deve tomar conhecimento dos seus pecados. E se não tomar conhecimento dos pecados, vai ter como se arrepender deles? Não. Se não tiver conhecimento do pecado, tem como abandonar o pecado? Não, não pode. Porque não tem conhecimento, não tem noção dele. Não tem noção da gravidade, da malignidade do pecado. É a lei que faz isso. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é a verdade, porque ele mesmo é Deus. Que Deus abençoe seu caminho, seu coração. Que a paz seja contigo hoje, amanhã e sempre. E que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em repouso sobre sua vida. Que Ele toque na sua mente, no seu coração. Que Deus desobstrua e que tire do nosso coração toda prepotência, arrogância, toda autossuficiência, mas que nos torne servo, que nos dê simplicidade e humildade de coração para reconhecer que sem Cristo nós estamos destituídos da vida eterna, mas com Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.